Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos, nosso último MBCV Cast do mês de novembro. E nós estamos felizes porque você está conosco, pela sua audiência conosco. Estamos felizes porque podemos compartilhar um conteúdo de saúde, um conteúdo relevante. E toda segunda-feira nós temos essa conversa informal com o pastor apóstolo Neuci José Rorato. Falamos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos assiste, nos segue. Desejo a todos um lindo dia, proveitoso dia. E olha, não esqueçamos, a sabedoria, ela é construída na gestão de cada dia. É isso aí, nós com sabedoria, entendimento e inteligência estamos falando sobre os homens, porque mês de novembro é um mês que é dedicado, aos cuidados da saúde do homem, e a gente aproveitou nesse embalo, para falar um pouquinho também sobre a masculinidade, Nós falamos sobre como se reconstruir esse novo homem num novo mundo, Estamos falando sobre isso, mas quero trazer à baila ou à tona nesta manhã um assunto que eu considero ele muito importante. Pastor, quando Adão, e a gente precisa falar nas nossas origens para a gente poder entender qualquer coisa, Quando Adão estava com Deus no paraíso e Deus então agraciou ele com a Eva, E eles estavam ali, enfim, todo mundo aí, a maioria que conhece a palavra de Deus sabe, que houve uma desobediência, E essa desobediência, ela surgiu de uma ganância, um desejo de ser como Deus, de ter uma liberdade, de poder saber mais do que sabiam. Então comeram do fruto proibido, da árvore. Depois disso, a palavra do Senhor diz que Deus veio ao encontro deles todo dia à tardinha, Deus vinha ao encontro deles, porque Deus é um Deus de relacionamento, ele quer estar, E não encontrou Adão no mesmo lugar ou no lugar habitual, e ele fez a pergunta: Adão, onde tu estás? E eu quero jogar essa bolinha para o Senhor, porque essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para o Adão hoje. Aonde ele está? Pois é, e essa pergunta é forte. Onde o Adão está? Onde o homem está? Pois é. Geralmente o homem está no lugar das escolhas que toma e da postura que tem. Então, olhando bem para esse quadro, eu sei que hoje está muito em voga, muito mimimi, os filhinhos da mamãe, os homens cada vez mais frágeis, mais dependente da mãe. Pois é, tem uma origem, tem uma causa. Há muito tempo eu trago seguidamente uma lembrança que o ser humano se perdeu a partir do momento que se perdeu no ser humano o governo de Deus. A partir do momento que se perdeu valores, princípios, responsabilidades, deveres. Eu até imagino Adão estava ausente. E quando o homem, o marido, o pai, o gestor da família está muito ausente, a alma feminina, ela é muito prendada, ela é muito capacitada. Ela não fica que nem o homem num espaço em branco, no momento de vazios. A alma feminina, ela procura o que fazer.
é completinha. Até por aí, né? O homem às vezes está parado, que até a mulher se invoca com ele. O que está pensando? Não, o homem quando está parado, ele nem está pensando. Tá? A mulher sim. A mulher, o pensamento da mulher é em alta sempre. E Adão não conhecia a alma da Eva. E deixou, não tinha concorrente lá. E não é que a serpente, sabendo dessa capacidade feminina, desse colorido da alma da mulher, foi lá bater um papo com Eva. Foi lá pôr em dúvida a palavra de Deus. Pois é, sabe que a corrupção da fé tem alguma coisa a ver com o estarmos dando ouvido a quem pensa diferente, a quem é contrário aos princípios que se tem, e aí então começam a nascer as dúvidas. E aí o homem, por não ter dado a cobertura, a responsabilidade era de Adão. Mesmo que Eva viesse com as propostas, com o desejo de querer ser igual a Deus, mas já eram. Mas eles queriam algo a mais. E quero dizer, o ser humano ainda continua achando que não é e querendo ser. Por quê? Porque não valoriza o que já tem. Só quem valoriza o que já tem sempre terá mais. Mas quem desdenha o que tem e corre atrás de ambições e atrás do que não tem, desvalorizando o que tem, ele nunca vai melhorar e não será mais feliz do que está. Mas a questão aí do Adão, do homem, o homem que não está em comunhão, no compromisso, presente no compromisso, em parceria com quem faz parte da aliança, ele está fora. Por que Deus perguntou, Adão, aonde tu estás? Agora o problema era de consciência. E sempre que quando o ser humano desobedece princípios, se omite as responsabilidades que tem, ao cumprimento dos deveres que lhe são devidos, ele está perdido. Aí tem problema de consciência. Aí qualquer conversa, aí vem o ciúme, aí vem as desconfianças. Por quê? Porque toda pessoa que está fragilizada no cumprimento de seus deveres, ela fica insegura. De onde nascem os ciúmes? De onde nascem as desconfianças, os medos? É porque alguma coisa foi deixada para trás. Eu tenho certeza que quando cada homem cumprir bem os seus deveres, e eu digo até uma coisa interessante, cercear, fiscalizar, monitorar, limitar, não segura ninguém. O que segura é cumprimento de deveres. O homem que é cumpridor de seus deveres, ele não precisa ter medo de perder. Ele não precisa ter medo de concorrente. Só ele tem que ser o melhor sempre. Não. Eu acho que aí a gente está falando de uma forma natural, né, pastor? Essa é a forma natural. O homem naturalmente... Tem aquela fala, né, do macho alfa. O homem, ele quer o governo, o domínio, e tudo bem, se Deus criou assim, né? Eu não acho que ele tem que ser o melhor sempre. Eu acho que ele tem que ser muito bem relacionado com Deus. Porque se ele for muito bem relacionado com Deus, se ele tiver resolvido a vida dele com Deus, vamos dizer assim, né, pastor? Mesmo que ele sofra a injustiça no casamento de ter uma esposa que
que traiu, vamos dizer, ou não que trai fisicamente, mas que até trai mentalmente, sei lá. Deus, ele vai ser a justiça desse homem. Então, se ele se relaciona bem com Deus, se ele cumpre com os deveres bíblicos, então aí é Deus quem vai interferir por ele na situação. Só que essa segurança de que você está fazendo o que é certo e Deus vai fazer a parte dele, se tu não tem um relacionamento real e verdadeiro com Deus, porque agora eu até chamo uma atenção, pastor. A gente trabalha aqui na área de comunicação da igreja e a gente sabe que 70% das pessoas que nos seguem, que compartilham, que colocam qualquer tipo de palavra pra gente ali, um recado no nosso feed, é mulher. São as mulheres que estão, vamos dizer assim, ativas, né? E na igreja pode a minha percepção tá um pouco desvirtuada, né? Porque como eu sou mulher, vejo muito mulher. Mas eu acho que a proporção também é igual, não é? Tá tudo igual. Tá tudo igual por causa da mídia. Hoje, com respeito à mídia, crente ou não crente, os dois usam. E crente ou não crente bebem do que a mídia despeja. A única coisa que o crente é esclarecido do que deve e o que não deve. Mas às vezes ele está tão seguro, não, eu estou só, não dá nada, eu não vou me corromper, eu não vou seguir esses maus exemplos, mas vai se familiarizando com maus exemplos, e essas coisas vão se armazenando, e numa hora de uma crise, de uma dor, que acontece uma circunstância, a pessoa reage. E quando a pessoa reage a uma situação forte, ela se rebusca do quê? Do que armazenou, do que já ouviu. Se rebusca do exemplo de uma pessoa que passou por aquilo, mas não armazena e não há interesse da maioria das mulheres de aprenderem com as mulheres de Deus, de aprenderem os princípios, os deveres que a Bíblia ensina para cada gênero. Tá, mas buscando uma outra abordagem, o que eu quis dizer é o seguinte: o homem, ele tem muito mais dificuldade de buscar Deus do que a mulher. Mas aí tem outro detalhe. Porque o que eu estou dizendo é isso. Nós temos uma porcentagem muito maior de mulheres dentro da igreja, né? Muito maior. Então, a gente vê muito os homens trazerem as mulheres e deixarem elas aqui e ir embora. Então, assim, o que eu vejo, assim, ó, ele fica numa situação muito mais fragilizada no lar, quando a mulher busca Deus, a mulher está entregando a vida dela para o Senhor, buscando conhecimento, sabedoria, e ele não faz isso, e aí ele quer fazer a gestão familiar conforme a gestão natural, e aí não funciona? Olha, eu já conversei com muitas mulheres cristãs que têm os maridos não cristãos. Eu tentei botar lenha nessa fogueira e olha, eu é que fiquei um pouco, como é que se diz, refletindo. Que mesmo o marido não sendo cristão, ela não trocaria. Ela não abandonaria. Mesmo ele não querendo nada com a fé dela, ele era um homem com H, cumpridor de deveres, porque tem muitos crentes hoje que nem para a cabeça do lar serve. E como tem homens não cristãos, e nós deixamos de explorar ou de ensinar que Deus é amor, mas Deus é justiça. O amor leva à salvação, a justiça leva à justa retribuição. Por que dentro aliás, fora da igreja há
famílias que prosperam, que se projetam, e os da igreja se convertem, tem tudo para decolar, tem tudo para mudar a vida, o rumo da vida, e não saem do lugar. Mas esse é o meu questionamento. O homem cristão e o homem não cristão, as diferenças que tem entre eles, sendo que o homem cristão ele teria muito mais alcance e avanço se ele tivesse um bom relacionamento com Deus. Exato. Mas também não podemos esquecer, pastora, que as igrejas pouco têm a dar, pouco têm a contribuir com esse crescimento. A nossa história, a história do MBCV, ela começou porque lá na década de 80 eu sofri muito. E eu não via dentro de igreja ou no meio religioso solução, amparo, conselho, modelos, mentoreio. Eu não via. Os chamados cristãos eram os que vieram pedir socorro. E quando prosperavam por falta de ensino, já não precisavam mais de Deus. E ainda existe essa mentalidade hoje. Seguido, alguém compartilha comigo e diz: pastor, eu fui interpelado essa semana por pessoas que me conhecem desde a minha vida de muita carência e veem hoje a minha prosperidade. E essas pessoas me perguntaram: tu ainda precisa de igreja? Oh. Tu ainda precisa ir na igreja? Vou lhe dizer, pastora, que muitos acham que não precisam de igreja, e os que estão na igreja são aqueles que ainda não venceram nem a si próprio. A igreja, primeiro, ela é uma embaixada que nos informa, nos indica, nos prepara, nos revela o caminho da eternidade. Mas, depois de eu saber esse caminho, eu tenho que continuar nela, porque eu faço parte da família que vai para a eternidade. E muitos homens, por verem que pouco somam os ensinos que as igrejas oferecem, eles dizem: eu não tenho tempo, eu não posso perder tempo, o meu tempo vale muito para escutando aí apenas princípios elementares da fé que leva à salvação, que leva apenas à salvação. E a Bíblia fala que existem coisas melhores, de bênçãos que acompanham a salvação. A maioria das pessoas estão na igreja pela salvação e por medo do inferno. Eu não estou aqui pela salvação porque eu já sou salvo, o preço já foi pago. Mas eu estou aqui pelas bênçãos que acompanham a salvação e me faz desenvolver minhas capacidades, meu desígnio e deixar melhor resultado. As pessoas só pensam em estar enquanto estão carentes. Mas, gente, depois de termos as nossas necessidades atendidas, descubram, por favor, o prazer de você atender, de você orientar, de você ser solução, de você ser modelo, de você estender a mão, de você mentorear pessoas que estão como você já esteve. É que eu tô olhando aqui, porque agora o pastor levou ele para uma outra amplitude. Aí agora a gente já saiu do individual homem, né, e passou para igreja, né? E eu acho que é uma boa resposta, e até para a mulher que está nos ouvindo. Sim. Porque às vezes a mulher, pastor, também tem isso, né?
Eu sou uma defensora, claro, né? Vou defender minha classe. Mas às vezes a mulher não tem entendimento sobre a maneira que o homem pensa. Porque a maneira que o homem pensa é diferente, né? Então, e aí agora eu falo de uma forma geral sobre igrejas, né? A igreja ela não tem um programa masculino. É só o culto ali com as questões de culto. Não tem, assim, ó, um movimento que alcance aquele homem de uma forma diferenciada. Então ela quer obrigar o homem a participar do culto e se converter. E aí tá errado, né? Se a igreja não tem uma palavra madura, profunda, de transformação de mentalidade, que mesmo ele sendo uma pessoa muito bem sucedida, ele compreenda as entranhas dele através da palavra e a necessidade de mudança de algumas áreas da vida. Então, quer dizer, realmente não tem sentido ele participar se ele não conseguir se identificar com a palavra. Então, seja a palavra do culto, que é importante, obviamente, mas ter alguma ação específica onde só os homens vão estar juntos, um trabalho com homens, um churrasco com os homens, alguma coisa que eles possam compartilhar com outros homens que já conheceram a Jesus e que já estão nesse processo de maturidade que o senhor falou aí, que eu não quero mais só ser servido, mas eu quero também servir. E a partir disso, sim, aí vai se desenvolvendo uma consolidação mais masculina. Ah, mas isso é difícil, pastor? Tem muitos fatores que atrapalham isso. Como eu já fui do comércio, eu fui empregado. E enquanto se é empregado, a gente serve, presta serviço, cumpre horário, cumpre tarefas e tudo bem. Mas no momento que a pessoa se torna autônoma, ela tem gestão própria. E dificilmente a gente vai conseguir agregar autônomos. Porque os autônomos são competidores, estão lutando por si. Então é fácil você agregar homens empregados de quando em quando, porque eles estão dentro dessa cultura de cumprir alguma coisa, tarefa, coisa e tal. Mas o homem empreendedor, ele é um autônomo, competidor, e tem mais uma coisa, eles não compartilham. Tá? Porque todo empreendedor não compartilha seus sonhos, seus desejos. E nós aqui identificamos esse fato. Porque nós aqui, muitos empresários se converteram e até estávamos num bom feedback, relacionamento, almoços nos domingos junto, algum expediente junto, para compartilhar as coisas importantes da vida. Mas aqueles Joãozinho, desculpe a expressão, aqueles migué, aqueles homens que nunca se acharam em nada, nunca se qualificaram para nada, queriam sentar junto para ouvir. E aí o que aconteceu? Aqueles empresários que a gente tinha um bom papo junto, começaram a se sentir desconfortáveis. Porque a gente não consegue ver numa esquina por aí, ou alguém encostado num muro, ou num pub aí, tomando uma bebida, jogando palavras fora. O homem com H é um homem que vive uma vida com entendimento, e quem vive com entendimento não desperdiça tempo. Quem vive com entendimento não joga pérola fora. Quem vive com entendimento não discute com tolo. Quem vive com entendimento, ele discerne com quem andar
com quem gastar também o seu tempo. Então, olha, não é fácil trabalhar com o homem. E se você é minha irmã, minha amiga, tem um homem que não se relaciona com um grupinho, segure, ele tem H na frente, tá? Esse nunca vai te deixar na mão, a não ser que você deixar ele primeiro, tá? É dessa maneira. O homem exercita entendimento. Por isso que se não somar um bate-papo, um chimarrão, não somar aquele encontro, o homem não tem a segunda vez. A mulher, cada vez que ela está precisando de receber uma injeção de ânimo, ela procura uma amiga, tá? Se ela está com crise no casamento, ela procura alguém que já faliu o casamento. Ela vai no cabeleireiro. E lá se então fala nós tudo. temos que ver, temos que primeiro fazer a leitura dessa realidade. Tá? E as mulheres às vezes querem que o homem seja um palrador, um espraiador de conversa. Não. Não. E uma coisa interessante que eu aprendi observando. Não estudei, mas observando, eu li, eu vi, e depois ouvindo sábios, pessoas intelectuais, pessoas que estudaram nessa área da psicologia, da neurociência. Todo homem que conversa muito faz pouco. Bem, está encerrando o episódio, pastor. Já foi? Já foi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Então vamos lá. Vamos tirar algumas lições aí. Para as mulheres, para que você teve um encontro com Cristo, amém, glória a Deus. Você se encontrou porque a mulher tem isso, né, pastor? Ela é mais sensível para querer Jesus. Aí ela quer trazer a mulher dela para a igreja. Então o que você precisa fazer, mulher, em primeiro lugar? Ver o nível da sua igreja. E você compara o nível da sua igreja com o nível do seu marido. E aí você pode ver se aquele é o lugar para ele congregar ou não, se ele vai se encontrar ali ou não. E eu tô falando, mas não pode ser assim. Mas diante daquilo que a gente ouviu hoje, sim, porque se ele vir e acompanhar você num dia e ele não tiver uma palavra diretiva para a vida dele, o pastor falou, não vem mais, porque essa é a cabeça masculina. Então, antes de querer obrigar o seu marido a vir à igreja, examine bem se esta igreja tem algo a oferecer de bom para ele. Essa foi a minha conclusão. Olha, uma conclusão muito sábia. E as mulheres, infelizmente, muitas não querem serem sábias. Estão correndo atrás do espiritualismo, dos moveres, e entendimento não entra nessas coisas. O que entra nessas coisas são sentimentos e muito mais. Sentimentos de alma que teve situações não resolvidas. Toda mulher que corre atrás dessas coisas, eu gostaria que corresse atrás de uma cura interior para se curar, porque senão você não vai salvar o seu marido. Ainda mais se quer ser espiritualista demais, começa a julgar, começa a acusar e começa a querer boicotar para dominá-lo. Isso é falta de sabedoria, isso é querer desenvolver uma fé medíocre, não em princípios e nem em verdades. Eu sou forte para colocar, mas me prove o contrário. Deus o abençoe. Boa semana!